nosso coração. E nos conectar com o que há de mais sagrado e elevado e que envolve a nossa mente e o nosso coração. E que possamos nós atingir aquele ponto de quietude e paz que já existe em nós, estimular este ponto, ativá-lo, para que ele possa ser altamente expandido nas nossas ações. No nosso estudo de hoje é viver a ética, viver a verdade. Então vamos pedir inspiração e proteção e luz, para que a nossa mente tenha uma reta compreensão. Cantemos juntos a Sagrada Palavra para reverenciar o Mestre em nós e fora de nós. Inalando juntos. Unimos o nosso coração à nossa mente ao nosso coração. Namastê. Namastê. Então, seguimos no nosso estudo da espiritualidade essencial, hoje com a prática número 3, que é viver com ética, sinta-se bem fazendo o bem. E começa com uma passagem do taoísmo que diz: encare o ganho do vizinho como o ganho seu e a perda do vizinho como a sua perda. Né? Cada vez isso está mais claro e mais expressivo na nossa vida, essa inter-relação, né? Que todos nós estamos interconectados. Que não existe o outro, não existe o vizinho, não existe eu, existe uma consciência, né, que está pulsando em todos. Então, no momento em que nós pulsamos na alegria do outro, é a nossa alegria, o sofrimento do outro também é a nossa, nós começamos a entrar nesse campo de unidade, porque é muito essa questão da separatividade. Que bom que não foi comigo, né? Que bom que não foi o meu carro que roubaram, que bom que não foi a minha família que... Mas não existe isso, né? A consciência da unidade, ela está cada vez mais disseminada até pelas mídias sociais, porque nós estamos ligados todos num grande provedor, né? E nós temos esse provedor para que nós possamos estar conectados. Então, isso é apenas uma representação do que é na vida espiritual. Existe esse grande provedor e essa energia divina que desce sobre nós é que estabelece a conexão entre cada um de nós. E nós não somos diferentes, né? Nós não existe o outro. Lógico que talvez a nossa mente, por ela estar muito, muito limitada ainda, ela não consegue enxergar a totalidade, então ela enxerga o outro, os outros, né? Mas numa mente onde atingiu a iluminação, essa mente não faz mais diferença, ela não tem mais, não existe mais o eu e o tu e o nós, existe uma consciência, né? Autoabarcante. Então, o valor da virtude. A prática da ética é muito mal compreendida. O custo disso é enorme.
Na verdade, a vida ética é uma das práticas religiosas mais poderosas, mas também mais mal compreendida. Raros são aqueles que compreendem a virtude, suspirou Confúcio. Muitos encaram as diretrizes éticas das grandes religiões como somente mais um conjunto de regras pesadas para serem alegremente ignoradas ou cegamente obedecidas. Infelizmente, essa compreensão superficial da ética esquece por completo o notável potencial espiritual. Quando bem entendida e praticada, a vida ética, ser bom, piedoso e verdadeiro, é um presente para todos e meio essencial para o despertar. É por esta razão que a ética ocupa um lugar de honra em cada uma das grandes religiões. E a mensagem básica é muito simples: faça a outros o que gostaria que fizesse para você. Fala o cristianismo. Não faça a outros aquilo que não gostaria que fizessem a você. Fala confucionismo. A mensagem básica é a mesma: trate os outros como gostaria de ser tratado. Vamos parar só um pouquinho. Então, se nas grandes religiões existe esse conteúdo ético e estabelecido, as regras básicas do desenvolvimento estão estabelecidos nessa moral, numa conduta moral, nós vamos ver em todas as religiões essa conduta moral, né? A grande maioria de nós, eu acho que foi criado no cristianismo, que teve toda uma conduta moral, que são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles se repetem no yoga, né, com os yamas e niyamas, que são 10 também. Ele se repete no budismo com a palavra de Panchatila, que são os 5 primeiros e principais preceitos éticos e morais do budismo, né? O yoga são 10, o cristianismo são 10. Então, nós vamos ver que essas condutas, né, que é a conduta moral e a conduta ética, é aquilo que vai norteando a nossa mente para ver o limiar, até onde eu posso avançar, não é? Porque no momento que eu não tenho um parâmetro, eu avanço o território do outro com agressividade, com violência, com mentira, com roubo, não é? E isso tudo é contra a ética, é contra a moral. Porque se nós pegarmos os fundamentos do cristianismo, é não matar, não mentir, não roubar. Se nós pegarmos os fundamentos éticos e morais do yoga, ahimsa, satya, asteya, que é não ser violento, né? Não matar, não gerar sofrimento para quem quer que seja, não mentir ou falar somente a verdade, não roubar ou não apropriar-se daquilo que não lhe pertence. No Panchatila dos budistas, nós vamos ter esses 3 também, né? A não violência com qualquer ser vivo, não é só a conduta de não matar os seres humanos, mas esse não matar se estende para todas as criaturas. O não mentir e o não roubar, que são as 3 principais condutas éticas que se estabelecem em todas as religiões, né? Namastê. Então, quando nós estudamos dentro do Yoga Sutra de Patanjali, que é o texto primordial do yoga, querida, pode pegar o texto? O texto primordial do yoga, quando fala sobre os yamas e niyamas, que são aquilo que dá a ética e a moral, é falado como um juramento, entendeu? No momento que você tem um compromisso com a verdade, esse compromisso com a verdade, ele é. E Patanjali, que é um grande sábio, há 300 anos antes de Cristo, que codificou isso, Patanjali diz que é considerado essas premissas, esses elementos éticos e morais,
é considerado um grande voto. E isso também é repetido no cristianismo como sendo um grande voto. E este grande voto, ele não é isento dependendo das situações, ele deve ser praticado em todos os momentos, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as situações. Namastê. Tá? Então, até nos é dito, tem um... Pode pegar o texto aqui, querida? Tem uma piadinha que diz assim: ah, seu guarda, me desculpe, eu passei o sinal com o sinal fechado porque eu não lhe vi. Né? Então, no momento que nós estabelecemos esse tipo de conduta, não é uma conduta ética, não é? A conduta ética é aquela que você é verdadeiro, namastê, querido, que você é verdadeiro apesar de, né? Não é limitado por tempo, espaço, o local ideal, com as pessoas ideais, não. Esses juramentos, eles são sustentados para uma conduta interna de moralidade. E é essa conduta interna de moralidade que transforma a nossa mente. Todas as tradições espirituais nos levam para um patamar evolutivo, né? Se nós estamos falando da tradição do yoga, que pega a linhagem do hinduísmo, vai levar à iluminação, samadhi. Se nós pegarmos a tradição do budismo, vai levar ao nirvana, que é também um estado do desperto, daquele que despertou, saiu da roda da ilusão. Se nós pegarmos o cristianismo, vai levar à santidade. Mas o que leva a esse patamar elevadíssimo de visão, de compreensão, é essa base. Essa base que é criada aqui, ó, com moral, com ética, com sustentabilidade, onde a nossa mente vai se estabelecendo naquilo que é, naquilo que não se altera com o tempo. A verdade não tem moda. Não é moda ser verdadeiro agora. A verdade sempre se estabeleceu, né? Também não é moda eu não matar. Agora realmente está bem na moda, graças a Deus, né? De não matar nenhum ser vivo, principalmente no campo dos animais. Os animais estão sendo bem protegidos, né? Porque eu acho, mas ainda tem muito para se galgar, né? Mas eu acho que nós já demos um passinho bastante relevante a nível de humanidade, né? O não mentir também. Então não é questão de que agora é moda ser bem educado. Não, isso sempre esteve em pauta, no cultivo da nossa vida interna. A nossa mente, ela é formada a partir dessa base, e todos nós tivemos essa base, não é verdade? Nós aprendemos dos nossos pais o que é esse conceito ético e moral da vida. Lógico que à medida que nós vamos aprofundando na vida espiritual, nós vamos vendo as facetas mais profundas disso, né? O que é não matar, o que é não violência. O próprio ato de eu estar aqui totalmente passiva, mas estar pensando violentamente, eu estou praticando a violência, não é? Nós não podemos hoje, em pleno século XXI, quando a física quântica atingiu um patamar altamente importante na ciência, nós não podemos dizer, não, eu não fiz, eu só pensei, tá? Porque para a física quântica, ela consegue provar que não tem diferença entre pensar e fazer. E inclusive a neurociência, que é uma das áreas do estudo do cérebro, a neuroplasticidade do cérebro, mais propriamente dito, diz que o nosso cérebro, ele não faz distinção entre o que eu faço ou o que eu penso. Entre eu pensar e fazer, a nível cerebral é a mesma coisa, as conexões são as mesmas. Então,
nós começamos a refinar essa ética, né? Nós começamos a perceber que mentir tem todo tipo de mentira, né? E tem até a mentira piedosa, não é verdade? Mas é incabível também, porque a verdade precisa ser estabelecida na nossa vida. A Blavatsky diz que não existe religião superior à verdade. Viver a verdade é viver num campo de espiritualidade muito elevado. Mas nós nos boicotamos quase que o tempo todo. Nós ficamos mentindo para nós mesmos. Imagina para o outro, é facílimo mentir para o outro, não é verdade? Ele nem percebeu, ele nem percebe que a gente mente. Agora a nossa consciência, ela está ali, ó, acusando cada momento, porque a vibração muda, o campo de reverberação muda, né? Então, quando fala que aqui no texto, né, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você e não faça para o outro aquilo que não gostariam que fizesse para você, são duas premissas importantes da vida espiritual que nós começamos a refinar essa visão ética. Espera aí, eu não gostaria que fizesse isso para mim, então eu não vou fazer isso para o outro, né? Podemos seguir um pouquinho ali no finalzinho da primeira folha. No coração espiritual das grandes religiões está a compreensão muito mais profunda, pós-convencional da ética. Esta perspectiva é fundamentada mais no amor do que no medo, mais na bondade do que na culpa. Em seu centro está a profunda compreensão da forma como nossas mentes funcionam. E o que toma claro que a vida sem ética é destrutiva, tanto para a própria pessoa quanto para terceiros, ao passo que a vida ética traz a felicidade e também o despertar. O que fazemos, passamos a ser. Tá? Essa frase, ela já foi dita lá muito tempo atrás, nas Upanishads, quando diz que o homem se torna naquilo que ele pensa. Olha aqui, se essa frase diz o que fazemos, passamos a ser, tudo aquilo que precede a nossa ação é o pensamento, né? Não tem nenhuma ação que não seja precedida por um pensamento. Então, aquilo que eu faço, eu passo a ser. E a Maya Tivari, daquele livro Caminho da Prática, ela diz: a nossa vida é a nossa prática. O que é que nós repetimos todos os dias? Essa é a nossa prática. O que é que nós repetimos todos os dias? Isso nos forma, nós nos tornamos naquilo que nós vamos praticando. Tá? Então, como nesses últimos 15 dias nós tivemos a prática 2, que era o cultivo da bondade, o cultivo do equilíbrio das nossas emoções, redução do medo e da ira e aumento do amor e da compaixão. Se nós estabelecemos esse circuito nesses 15 dias, em 21 dias bastam para que novas sinapses ocorram no nosso cérebro, né? Então não precisa muito tempo nós estarmos praticando uma coisa para incorporar aquilo em nós, né? Olhando para a Claudete agora, todo o trabalho do Reiki, né, Claudete? Não tem os 21 dias que vocês orientam? É 21 dias que não pode aplicar em ninguém, é só autotratamento. Então, mas olha só, em 21 dias eu já crio um novo campo. Eu crio uma nova reverberação. Então não há necessidade, é claro que é dito, e eu ouvi diretamente de um líder espiritual
lá na Índia, no congresso que teve, ele disse: tudo que você quer que continue na sua vida, faça por 1000 dias. 1000 dias, né? Mas ele chamou a atenção que muito antes nós já estamos mudando as sinapses, não é? Com 21 dias, a ciência hoje já nos diz que há uma nova conexão ali. 40 dias nós potencializamos mais. Imaginem 1000 dias. 1000 dias vão dar quase 3 anos, 2 anos e pouco, né? Então, se você se estabelece 1000 dias falando a verdade, né? Ou não mentindo, porque hoje aqui nós vamos ter um exercício de escolher um dia para não mentir. A gente acha bobagem, eu nem estou mais nessa, né? Eu nem minto, não é verdade? A gente pensa. Então, nós vamos escolher um dia até que possa ser bom para todos nós, para a gente potencializar a força. A gente marca aquele dia e todos nós vamos estar na prática da verdade naquele dia. Mas não pode mentir mesmo. Mentiu, começa tudo de novo, né? E assim vai. É no processo de auto-observação, como no ato mecânico, nós fazemos muitas mentiras piedosas ainda. Ô, Laura, você falou dos 21 dias, na verdade ele parte de uma teoria de um ortopedista, não sei se você sabia. Não. Eu fui atrás, porque dentro dos estudos de desenvolvimento humano que a gente faz, sempre se falou dos 21 dias, né? E aí, na verdade, começou com um ortopedista, tá? Agora eu não me lembro se ele é norte-americano, e ele descobriu que levava 21 dias para o cérebro reconhecer que nós amputávamos algum membro do corpo, para ele perceber que não existia mais aquela parte do corpo. E aí, baseado nisso, 2 cientistas de Harvard fizeram um estudo mais avançado, aonde a nossa mudança de hábito, o hábito mais simples, começa com 21 dias. Mas hábitos difíceis, como parar de fumar, parar de beber, esses hábitos mais enraizados, eles levam até 256 dias, no mínimo, para ser eficaz. Então, na verdade, foi de um ortopedista. Ele começou identificando que a gente não reconhecia. É bem bacana. Olha, bem legal isso. E você vê, né? Não é muito tempo, 21 dias, não é. Né? É pouco tempo e a gente já consegue modificar o padrão. Só tem uma regrinha, né? É assim, se você começou, fez 10 dias e você deslizou, começa do zero. É do zero de novo. Não tem escolha. Ah, mas foi só um dia. Esquece. O cérebro já perdeu aquela referência, você tem que começar tudo de novo. São 21 dias ininterruptos. Ininterruptos, exatamente. Gratidão, querida. Seguimos no texto, então. O comportamento ético, quando tentamos favorecer o bem-estar das pessoas, inclusive o nosso, é muito mais benéfico tanto para nós quanto para terceiros do que em geral. Reconhecemos quando agimos dentro da ética, quando perdoamos ao invés de retaliar, ajudamos ao invés de atacar, nos tornamos fonte de cura e não de dor. A vida ética cura as mentes e os sentimentos, como a ira e o ciúme avassaladores, perdem o poder de compulsão. Além disso, atos éticos favorecem qualidades como o amor e a generosidade, de forma que essas qualidades venham a florescer. O grande segredo da ética é destacado pelo Senhor Buda quando diz: o que você fizer, fará a você. Mas, então, não tem como eu jogar uma bola nessa parede e ela voltar e bater no vizinho. Ela vai e volta exatamente na minha direção, porque é a lei da ação e reação, né?
o que eu faço volta para mim. Pode demorar um pouquinho, mas como nós estamos na era da tecnologia, é tudo muito rápido. A gente percebe que até o karma acelera, tá? Porque as coisas estão muito aceleradas. Antes demorava mais para vir um efeito, né? Um fruto da ação, mas parece que agora está vindo muito rapidamente. Antes era no neto, né? Agora é uma própria pessoa. Exato. Antes ia mais longe, assim, demorava. Demorava mais. Então, mas aqui também é dito. Achei maldade do neto. Antes assim, ó, alguém fazia uma Durava coisa gerações, errada, né? pulava uma geração e vinha na seguinte. A minha mãe e a minha avó sempre falaram isso. Que elas faziam certinho, porque senão ia respingar nos netos. Olha, Sabe assim, a mamãe e a avó falavam. E pode ser verdade, né? De repente. pode ser, porque no processo, mesmo no processo da reencarnação, tu pode pular uma geração e virar outra, entendeu? Que não cai na realidade no neto, mas cai sobre você mesmo, num outro corpo, no corpo de um neto. Então, não se sabe exatamente esse processo, mas os budistas argumentam que nós podemos, inclusive, reencarnar já a partir de 49 dias, dependendo, né? Então, o processo é bem rápido mesmo, né? E por isso que mesmo a tradição cristã, não sendo reencarnacionista, ela aborda muito essa questão de limpar as 7 gerações passadas. Mas o que é isso vendo na visão reencarnacionista, né? As 7 gerações passadas, eu estava lá encarnada. Então, na realidade, é toda a minha história, não é a história de um outro. E eu estou limpando a minha própria história. E isso é muito importante. E fazer esse movimento de 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então, você limpa esse circuito, né? Você deixa o campo limpo para as próximas encarnações também. De qualquer forma, nós não podemos esquecer que o cristianismo ele foi reencarnacionista até o concílio de Constantinopla, né? Que foi em 1573 ou 1563, alguma coisa assim. E depois, então, que resolveu tirar as passagens, mas esqueceram algumas que são bem importantes, inclusive. Mas ali, nesse concílio, é porque tinha uma rainha lá atrás que ela tinha medo de reencarnar. Sim. Né? Atendeu o pedido dela para que tirasse isso e virasse ressurreição, não é? Ressurreição da carne. Era o imperador Justiniano, na época, que era casado com essa mulher, que eu não lembro o nome, mas foi ela quem fez toda a questão, todo o processo para que ele tirasse da Bíblia todas as passagens que tinha reencarnação. E nesse concílio, alguma coisa deram que o Papa passou muito mal e não pôde participar do concílio. Então, quem definiu tudo foi esse Justiniano. Né? Enfim, mas era reencarnacionista, o cristianismo era reencarnacionista. De lá para cá que deixou de ser. A vida ética é absolutamente crucial para o trabalho espiritual avançado. E sem ela, o progresso é difícil. Atos antiéticos criam depósitos profundos de temor e culpa, paranoia e defensiva. As grandes religiões reconhecem que a pessoa que se torna mais ética gradualmente descobre um tesouro de bens que mudam a vida nas profundezas do coração, mente e alma. Né?
Porque essa vida ética, ela vai dando para nós o suporte e o alicerce da verdade, né? Nós vamos tendo um outro olhar para a vida. E uma vez São Paulo, o apóstolo, ele diz sobre isso, ele define como se fosse um bastão. Queria ver alguma coisa que eu pudesse pegar? É como um bastão, né? Um lápis, não serve? Eu acho que dá. Obrigada. É como se fosse um bastão, né? Nos primeiros degraus da vida espiritual, onde a ética e a moral estão ainda muito nebulosas, e nós não temos clareza o que eu posso, o que eu não posso fazer, não por uma lei externa, mas por um nível de consciência interno, né? Nesse primeiro estágio eu posso pegar em qualquer parte deste bastão. Mas à medida que nós vamos evoluindo em consciência e despertando a visão interna, nós vamos percebendo que sobra muito pouco deste bastão para segurar. Porque todo o resto, ele incorre em perigo, ou seja, ele produz uma ação não meritória, não ética, e que vai gerar sofrimento a outros. Então sobra muito pouco, por isso que à medida que nós vamos entendendo um pouco desse processo evolutivo e dessa visão ética mais refinada, enfim, o que o mundo nos oferece não é ético, entendeu? Não tem como você fazer essa jogada, né? É uma jogada fora dos preceitos éticos. Então, você vai conseguir pegar só na pontinha desse bastão e olhe lá. Agora, se você não entendeu ainda o que é ética, você pode pegar em qualquer parte deste bastão ou fazer qualquer jogada, né? Como dizem, qual é o problema? Com qualquer jeitinho a gente resolve isso. Gente, a verdade não tem jeitinho. Esse lado profundo da ética não tem jeitinho. Tá? Esse jeitinho brasileiro isso é malandragem, isso é ausência de percepção. Isso não é ético. Então, eu acho que tem que começar por mim, não é? Se eu acredito que o mundo precisa ser melhor, é comigo que tem que começar. Eu não vou esperar do outro. E eu preciso me abrir para essa visão mais profunda do que é ética e moral. Até onde eu posso avançar, né? Então, uma coisa muito simples do dia a dia. A gente separa lixo orgânico do lixo reciclável. Daí taca tudo naquele lixo reciclável. Daí esses dias, faz mais ou menos um tempo já, eu ouvi as mulheres que catam esse lixo reciclável. Fizeram um vídeo dizendo, por favor, lavem o pote para jogar no lixo reciclável. Porque esse pote sujo traz barata, que traz rato, que traz isso, que traz aquilo. E para nós é muito sujo. Nós temos que lidar com sujeira o dia inteiro, com cheiro ruim. Sabe, no momento que você vê aquilo, isso tem que incorporar na nossa vida. Isso passa a ser uma verdade ética e moral. Eu não tenho mais como jogar no lixo reciclável aqueles potes sujos, eu tenho que lavar. Aquela garrafa eu tenho que lavar. Isso é por um respeito. A ética e a moral é um respeito ao outro. Então, no momento que nós sabemos, enquanto a gente não sabe, quando éramos crianças, o que definiam para nós como pecado? Tudo que você faz que não sabe que é errado não é pecado, não era assim? Mas no momento que você sabe que é pecado, é pecado. E o que é pecado? Pecar é não atingir o alvo, né? Então, nessa visão ética, no momento que eu entendi aquela súplica daquelas mulheres, eu não posso mais estar
fazendo de conta que isso não existe e continuo jogando as coisas sujas no lixo reciclável. Então são coisas pequenas, mas que começam a compor uma sociedade totalmente diferente, não é verdade, queridos? Mas vai começar por nós, né? Eu não sei se você já ouviu no rádio, não sei se também só no rádio, também nas TVs, porque eu não assisto TV, mas eu tenho ouvido no rádio o jeito catarinense de ser. E não sei se alguém já ouviu. A TV está passando também. São pequenas inserções onde eles dão pequenos exemplos do dia a dia de coisas que você não deve fazer, né? Aquela típica lei de Gerson, só querer levar vantagem. Então, se você não fizer aquilo, você está contribuindo para uma melhor sociedade catarinense. E assim, normalmente são crianças que falam. Olha. Eu acho que isso é uma preocupação do governo estadual, de tentar formar uma sociedade catarinense melhor. Achei bem interessante. Nossa, maravilhoso. Querem ligar um pouquinho o ar? Querem ligar o ar? A janela sempre não. Ali tá a porta tá aberta. Ô Jairo, tu podia ligar um pouquinho o ar, querido, para nós, por favor? Então, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Armin? É para isso que existem os meios de comunicação, né? Para que a sociedade melhore. Então, essa ética e essa moral não é esperar que o outro faça, é nós, né? Alguém tem que começar, né? Isso, mas essa verdadeira ética, esse compromisso ético, ele não pode ser forçado, né? Porque quando se atinge a consciência do que é ético e do que é verdadeiro, isso naturalmente desabrocha e faz com que espontaneamente aconteça. Não é fazer esforço para que aquilo aconteça. Lógico que talvez nos primeiros 21 dias, né, a gente faça um esforço até que a nossa mente, o nosso cérebro reconheça essa nova maneira de agir, produzindo um novo circuito e assim vai se estabelecendo. Isso é intrínseco, né? A gente tem que passar a ser da gente. Exato. É o ser. Exatamente. É a natureza do nosso ser. Né? É a natureza do nosso ser. Não é algo nem pensado, ele já flui naturalmente. É como dirigir, né? Nos primeiros dias você fica calculando lá qual é a marcha, qual é o pé, qual é a seta, qual é isso, qual é aquilo. Chega um determinado momento que aquilo vira tão automático que já faz parte do teu hábito, que você às vezes não lembra nem como chegou em casa, né? Sim. Não sabe como é que passou no sinal, não sabe o que você fez, porque você chegou. Então é mais ou menos isso que funciona quando você está criando um hábito. O que nós devemos tomar cuidado é com uma coisa. Existem seres que são educados. Existem seres que são adestrados. Essa é a diferença tênue que você estava falando. Quando você está educado, sozinho na sua casa, sozinho, você cumpre aquilo. Sim. Quando você é adestrado, você fala na frente dos outros. Sinal de trânsito de madrugada, não tem ninguém. Se você for educado, você vai parar no vermelho, de madrugada, não tem ninguém. Se você for adestrado, você vai falar assim, não tem ninguém, eu vou passar. É uma diferença muito tênue. O guarda não está vendo. Exato, o guarda não está aqui. E isso aí acho que abrange um universo muito grande entre ser educado e ser adestrado, não é? Porque tem algum advogado aqui? Tem? O tema, né, que nós estamos vendo aqui agora, de certa maneira, envolve o direito. Quem idealizou a estátua da justiça, esse ser era um ser iluminado. Já prestou atenção nela? Você como advogada? Não precisa nem ser advogado. Não, mas é isso, é tênis, não é tênis? Tênis. O que está na frente dela?
venda, né? Há uma Tem venda. nos Há uma venda. Mas vem a justiça cega. Não, não é cega. Não, isso. Não, não é? A justiça não é cega. Ela tem uma venda nos olhos, não tem? Tem. O que é que Temes está querendo falar? Você como advogada, ela está berrando para a humanidade que a justiça não pode ser feita aos olhos humanos. Desce, não desce? Ela está com a balança, não está? Está entrando aí os atenuantes e os agravantes nossos. A nossa educação ou o nosso adestramento? A nossa ética ou falta de ética? Está lá a balança dela, não está? É equilíbrio. Ah, se eu não achar o equilíbrio, o que está na mão direita dela? O karma. Ele entra em ação. Olha, meu pertinho. Jesus. É isso Acho é que que tem que coisa estar querendo falar o interessante. tempo inteirinho conosco. É desfazer o símbolo, né? Aí você desfaz, é a profundidade daquilo que nós estamos falando hoje aqui a respeito da ética. Assim, às vezes em questão de ética eu fico impressionado com Gandhi. Gandhi ele é muito pesado nessa, né, assim, nós não estamos habituados com aquela, onde Gandhi estava, né? Gandhi tinha uma ética tão profunda, mas tão profunda, que ele diz o seguinte, que se dentro da sua casa você tiver algo que você não precisa, você é um ladrão. É isso aí, professora, me corrige. Eu não lembro disso, mas tem Tamanho uma é passagem onde ele estava. uma passagem na Bhagavad Gita que diz, a Bhagavad Gita é a Bíblia dos yogis, né? Que diz que tudo aquilo que recebemos e não demonstramos o nosso respeito e a nossa gratidão é como se fôssemos um ladrão. Então Gandhi, ele usou só 2 princípios para libertar a Índia do domínio inglês de 200 anos, que foi a não violência e a prática da verdade, né? E, enfim, dizem que isso foi tão forte que a morte dele foi até bastante violenta, né? Ele atraiu por outro o lado oposto, mas no momento da morte dele, vamos pensar em nós. Quando nós tropeçamos, o que é que sai da nossa boca? É para falar mesmo? Assim, o que sai da nossa boca, o que nós pensamos? Tropecei hoje. Mas o que aconteceu com Gandhi? Ele também não esperava receber uma bala bem no coração, assim como a gente não espera tropeçar. E quando ele recebe a bala no coração, ele traz as mãos aqui e diz Rama. Rama é Deus, né? Então, ali mostrou o nível mental deste ser. E o meu professor indiano, Yogi Hari, dizia, quando você tropeça, você diz Rama, né? Como dizendo, né? Descobri que eu tenho que evoluir. Saúda a Deus, Rama, ou você coloca lá o verbo né? Então, e isso faz com que a gente entenda o que tem na nossa mente na hora que nós tropeçamos. Então foi colocado que mesmo a morte de Gandhi ter sido uma morte violenta porque ele foi assassinado, mas a condição mental dele na hora da morte era de total paz. Porque ele não revidou, ele não gerou nenhuma energia contrária. Ele simplesmente traz as mãos e diz Rama. Né? Então isso mostra, por isso que ele foi chamado de Mahatma, uma grande alma, Mahatma Gandhi. Né? Claro, tem outros feitos também que deu a ele esse título, mas esse momento ali é como o nosso tropeço. Então, quando nós tropeçarmos agora, vamos ver se sai Rama, Krishna, Mais uma atividade. né? Vamos ver o que sai da nossa mente. E assim, ó, contra a violência também foi Martin Luther King. Por causa da luta dele para a evolução deles, lá, né? Os negros norte-americanos, foi sem violência.
todas as marchas deles e tudo mais, ele pregava que não devia haver violência. Mesmo os brancos atacando e atirando e surrando eles não revidavam. O tempo todo. É porque o Gandhi também defendeu na África do Sul, né? Trabalhou muito tempo na África do Sul. E teve assim um efeito muito grande na não revidar, né? Você pratique o que Jesus falou, dai a outra face. Se bate em uma, dá a outra, né? E era incrível, porque havia a marcha do sal na Índia, aqueles milhares de indianos caminhando, porque os ingleses proibiram eles, inclusive, de comer o próprio sal, tinha que comprar da Inglaterra, né? Então foi bastante difícil, né, esse período. E assim, ó, os soldados vinham e matavam todos, literalmente. Um momento de muita violência ao mesmo tempo, né? De acordo com as grandes religiões, as dádivas de uma vida ética incluem. Olha só, o que traz, né? Que mérito trazem os méritos que são trazidos por uma vida ética? A redução da angústia, da culpa e do temor. Frio, querida? Mas tá bom aí para vocês? Só comida aqui, tá? A redução da angústia, Se esquenta. da culpa e do temor. Se esquenta. Menos razão para preocupação, defensiva ou negação. Menos conflitos de insegurança, depressão e desespero. Crescente confiança, coragem e força. Cada vez maior relaxamento, calma e paz. Capacidade maior de franqueza, honestidade e camaradagem. Sentido de integridade, confiança e inteireza. Sensação de felicidade, alegria e prazer. E um coração mais aberto, carinhoso e amoroso. Uma mente mais aberta, sensível e desperta. Então, o que mostra aqui para nós? Que o próprio ato de nós seguirmos o nosso caminho dentro de uma premissa ética e de uma conduta moral, nos mantém em paz. Se nos mantém em paz, nós não precisamos estar com medo de absolutamente nada. Não é? Nós não precisamos estar nos defendendo. Não precisamos estar inseguros ou com medo. Porque existe tranquilidade. Você fez o que você sabia fazer que era correto, né? Lógico que essa verdade que talvez a nossa mente consegue acessar ainda não é a verdade absoluta, tá? É uma verdade relativa na qual eu só consigo acessar essa verdade relativa ainda. Mas ela tem sim suporte por essa verdade absoluta, né? Então isso vai sendo aprimorado, essa visão nossa de conduta ética e moral, à medida que nós vamos clareando a nossa visão interna, clareando a nossa mente, não é verdade? Nós vamos vendo as coisas de uma maneira diferente, mais sustentada de uma forma, sustentada nessa verdade mais absoluta e não relativa. Disse Buda: fale e atue com a mente pura e a felicidade seguirá como uma sombra inquebrantável. Ponha o coração na prática do bem. Faça-o repetidas vezes e se encherá de alegria. Então essa passagem do Senhor Buda está lá no Dhammapada, que foi os primeiros discursos que ele deu, e para descrever o karma, ele fala essa passagem aqui: fale ou atue com a mente pura e a felicidade seguirá como uma sombra inquebrantável. Mas daí continua, né? Aqui não está, mas lá no Dhammapada continua. Fale ou atue com a mente impura e o sofrimento também vai seguir como uma sombra inquebrantável, né?
Então, aquilo que nós fazemos gera uma reação. E volta para nós. Não tem como não voltar para nós. O Dalai Lama diz: somos visitantes neste planeta. Estamos aqui por 90, 100 anos no máximo. Nesse período, devemos tentar fazer algo de bom, algo de útil com nossas vidas. Tentar ficar em paz com nós mesmos e ajudar terceiros a partilhar dessa paz. Se você contribuir para a felicidade de terceiros, encontrará o objetivo verdadeiro, o significado da vida. Né? Então, quando ele diz que somos visitantes, né? E quando nós vamos visitar um lugar, o que a gente faz? A gente leva pouca coisa, né? Porque a gente sabe que vai voltar, não é? Aqui, quando a gente veio visitar, nós não trouxemos nada, não é verdade? Estamos querendo levar tudo, E né? queremos levar tudo, mas também não vamos levar nada. E quando se tem ainda muita sorte, consegue viver 100 anos bem, né? Caso contrário, vai-se antes. E daí, se nós olharmos para trás, mas isso não importa, segundo o que os mestres dizem, o que passou, Jesus mesmo disse, né? Vai, não peque de novo, como dizendo, tudo que passou está perdoado, vá, siga, né? Mas essa vida com ética e com moral, nos é possível olhar para trás e perceber que não tem grandes marcas, não tem grandes sofrimentos na nossa trajetória, né? Tiveram deslizes de um ego ainda que está em formação, um ego ainda que está muito exaltado e com muito desejo de ser satisfeitos, né? Mas não teve grandes dores e sofrimentos no caminho, porque talvez aprendemos um pouco a lição desde pequenos, né? Uma conduta mais sustentada na ética e na moral. Mas, se nós estudarmos um pouquinho mais, nós vamos perceber que não basta só isso, tá? Porque o Senhor Buda, no primeiro sermão dele, ele diz: pare de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Esse foi o primeiro sermão dele depois que ele atingiu a iluminação. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, puxa, é tão simples isso, né? A pessoa não precisaria ter atingido a iluminação para falar isso. Isso eu já sei, olha o meu ego. Isso eu já sei, pare de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Só que isso tem camadas de sutilização. E cada vez vai sutilizando mais. Até o ponto que fazer o bem, só pelo bem, esperando recompensa, também não é meritório. Então, também não deve ser feito. Mas a inação também não pode ser sustentada, porque o processo evolutivo é na ação. Para que nós possamos sair de uma ação, mesmo sendo boa e fazendo bem, sem que ela produza sofrimento, ela pode gerar sofrimento, mesmo sendo uma boa ação, se nós estivermos apegados aos frutos desta ação. Tá? Então, o Senhor Buda ensina, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. E depois, num segundo momento, mais para os discípulos, ele diz, até o bem de forma inadequada gera sofrimento. Tá? Porque este bem que eu faço, eu espero uma retribuição. E isso gera sofrimento. Tanto para mim, Essa parte é mais difícil. mais difícil, tá? Porque talvez nós já estejamos
estejamos neste ponto. Nós aprendemos de parar de fazer o mal e já aprendemos a fazer o bem. Mas nós ficamos aqui, ó, viciados em fazer o bem e esperar o retorno deste bem. Esperar os frutos, os méritos que este bem pode trazer. E isso gera muito sofrimento, tanto para mim quanto para o outro. Gera frustração, né? Porque você fica Total, numa expectativa total de receber. expectativa. Isso quando você não cobra, né? E fica você cobrando fica do cobrando. outro. Então gera um circuito de dor, né? E ele diz, isso deve ser evitado. Tá? Então não basta querer fazer o bem. Este bem tem que estar sustentado numa ética divina. Uma ética divina sustentada na natureza pura do ser é quando não se espera nada em troca. Você vai, olha, nós estamos com um pé de laranja aqui em casa produzindo muito, mas ela produz todos os anos muita laranja. Pronto, ela dá a laranja e fica na paz, não é? Ela não fica esperando que quem colheu aquela laranja retribua para ela, no mínimo, com um bom insumo orgânico no pé dela. Ela não espera absolutamente nada. Então, esta natureza é uma natureza livre dos vínculos do kármico. Porque o que nos prende aos vínculos kármicos é essa expectativa de recompensa. Então está fazendo bem, mas ainda está esperando o fruto dessa ação. E na Bhagavad Gita, Krishna diz para a gente ficar com a mente tranquila e aceitar o que vem. Aceitar os méritos ou deméritos da forma como vem. Enfim, teoricamente isso pode ser até fácil, mas no nosso dia a dia nós sempre temos um arzinho de reclamação, não é verdade? Poderia ter sido uma coisinha melhor, isso foi muito pouco, né? Podia ser um pouco mais, então a gente vai reclamando. E quando nós reclamamos, nós fechamos as portas da recepção do bem, enquanto que a gratidão abre. Isso tudo faz parte da ética, né? Parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. E depois que se utiliza essa ética, perceber que este bem precisa ser também estar livre do vínculo de toda a reação que ele produzir, de todos os frutos. Lá no finalzinho, o motivo subjacente é crucial na vida espiritual e na ação ética, razão pela qual Maomé bradou que todas as ações são julgadas pelos motivos que as impulsionaram. O motivo básico sob a ética amadurecida é a bondade, que tem dois objetivos, ser gentil e útil. Mas vamos só refletir um pouquinho sobre a frase de Maomé. Todas as ações são julgadas pelos motivos que as impulsionaram. O budismo também sustenta toda a sua teoria nisso. É o motivo por trás da ação que tem o peso e não a ação em si. Tá? O que é que nos conduziu a agir daquela forma? Qual é o motivo pela qual nós agimos daquela forma? E o karma é alicerçado a partir do motivo que está por trás da ação. Por isso que o inferno está cheio de boas intenções, entre aspas, né?
aparentemente eram boas, mas no âmago daquele ser não era tão boa assim. Então, o que determina é essa intenção, né? Às vezes nós somos gentios, né, com algumas pessoas porque nós temos interesse em alguma coisa. Então, se o motivo básico da ética aqui é a gentileza e ser gentil e útil, né? Essa gentileza muitas vezes ocorre por segundas intenções. Não é verdade? Isso no nosso país é muito evidente, é muito claro. Os favores, né? Então é tudo. Tomando da cama. Exato. Tudo ali sendo super gentil, super amigável, mas porque se espera alguma coisa por trás, né? O primeiro lugar estabelecido na ética é não causar dano. Muitas religiões colocam enorme ênfase em não causar dano ou sofrimento a ninguém, ou mesmo a qualquer criatura viva consciente. Claro que as grandes religiões advogam não apenas o ser pacífico, mas também ser útil, tá? É essa passividade e utilidade, né? A meta final é o que os tibetanos chamam de a bondade abrangente, que não exclui ninguém de nossas preocupações. Mas antes que possamos desenvolver a bondade abrangente, precisamos começar, aqui está, falta adicionar um R, precisamos começar a curar as mágoas do passado, né? Então, se uma das práticas da ética é ser gentil e útil, ou gerar essa bondade abrangente, ele está dizendo que talvez nós não consigamos avançar com uma bondade que envolva todos os seres, se nós não curarmos as mágoas do nosso passado, tá? Porque às vezes são feridas ainda abertas, e essas feridas precisam ser curadas. E elas são curadas pelo perdão, né? Por isso, na lição 2, a questão do perdão, do Ho'oponopono, dessa intensidade da prática, do sinto muito, me perdoe, eu amo você, eu agradeço. E ir pedindo perdão para essas nossas 7 gerações, tudo aquilo que aconteceu no nosso passado, né? Existe aí um caminho, uma marca que talvez até hoje nós sintamos isso. Então, curar essa violência é importante. Essa violência que se expressou de diversas formas, né? De uma forma nem um pouco ética, porque eu acredito que a humanidade ela está avançando para um conceito ético cada vez maior, né? Eu acho que já está bem evoluído isso, porque é discutido isso em diferentes segmentos, né, essa questão da ética. A vida ética é vital para a vida espiritual, mas como sabemos todos, não é sempre fácil. Se fosse, o mundo seria um lugar diretamente diferente, sem guerras ou armas. Se pudéssemos simplesmente decidir sermos para sempre bons e honestos, isso seria maravilhoso. Mas em um momento ou outro, todos compartilham do lamento de São Paulo, quando São Paulo, o apóstolo, diz: posso querer o que é correto, mas não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Tá? Se São Paulo
expressou esse lamento, que força é essa? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero, este eu faço. Gente, que força é essa que nos impulsiona a fazer aquilo que nós não queremos mais? O que vocês acham? Eu não sei explicar, mas, por exemplo, por que nós estamos tranquilinhos no trânsito, aí um sujeito corta a nossa frente e a nossa ira, em 1 segundo, vai de 0 a 100. E às vezes não desce, né? E às vezes não desce. Às vezes não desce. Aí é que é o medo, aí que reside o perigo. Da onde vem, por que é tão rápido, por que não tem controle sobre isso? Não sei. Por quê? O que é que faz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço? Que força é essa? O ego. O ego. O ego tá ali, mas é a força do hábito. O hábito, o que faz? Ele produz um suco. Daí eu repito. Daí eu vou repetindo. Esse suco, ele vai se tornando cada vez mais profundo. E aqui ocorre, nesse suco neuronal, ocorrem todas as sinapses. Elas se desencadeiam nessa linha, porque já está aberto. É muito fácil quando você entra numa mata fechada, você já tem um caminhozinho aberto. Por onde que você vai? Você vai pela trilha, você não vai pegar o mato fechado. Então as nossas sinapses também. Quanto tempo na nossa vida nós ficamos nos irritando por qualquer coisinha? Daí o cara corta o nosso trânsito, o trânsito ali corta a nossa frente, também é qualquer coisinha. Daí eu me irrito de novo. O que essas pequenas irritações fazem? Aumentam a irritação. Então, a força do hábito é a coisa, tá? Que São Paulo falou, que força é essa, que coisa é essa, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. De ser virtuosos. Gente, quantas vezes nós já pedimos, nós já reafirmamos que eu vou ser virtuoso, porque cada um de nós sabe o que precisa, não é verdade? Sabe aonde que o sapato aperta, aonde que nós temos que mudar, e nós reafirmamos que eu vou ter essa conduta, eu não vou me alterar mais com aquela pessoa, eu já me alterei muito com aquela pessoa, eu não vou mais me alterar. Principalmente na noite de Réveillon. A noite de Réveillon faz todas essas promessas. Muito legal. Muito bom isso aí. E por que a gente não faz? Porque nós não criamos um suco favorável, nós não criamos um hábito favorável. Laura, sabe o que me ocorreu? É que em outro momento eu escutei muito sobre a atenção plena. Então, a partir do momento que a gente tem esse hábito e a gente está desatento, né? Total. Então, se você está, né, naquele esforço, com atenção plena, aí eu acho que você consegue perceber e aí não tentar fazer um novo suco. Não exatamente, porque inclusive os neurocientistas falam que as sinapses que podem ser químicas ou elétricas, mesmo química ou elétrica, as sinapses, os neurônios, no momento da sinapse, da conexão, eles não se tocam. Isso é um impulso nervoso, não há toque entre eles. Existe um espaço vazio. E nos é dito que se nós estivermos plenos de atenção, nós percebemos esse espaço vazio e aqui reside a nossa escolha. Não, eu não quero repetir, eu vou tomar um outro caminho. Mas daí nós não estamos atentos,
conecta ali. Quando eu vi, Já foi. já foi. Começo tudo Eu dei um de novo. exemplo, né, esses dias, né, do teu problema de saúde, né? Tu deu um exemplo que tu percebeu uma mudança, né? Tu percebeu o momento Quando eu certo percebo pra o mudar. momento, mas é porque eu estava atenta àquilo que eu estava sentindo. Né? Na verdade, se a gente fazer a prática de viver o momento presente, Que é o segredo. a gente E vai assim, mudar ó, muita coisa. assim os cachorros, né, que eu estou vivendo bastante com eles, eles vivem o momento inteiro agora. Inteiro. Eles não, parece que não tem antes nem depois. É agora. Eles estão dentro do carro, eles viajam muito comigo para Campo Alegre, vem e vai, né? Quando eu diminuo a velocidade, eles já levantam para ir para a janela. É uma coisa impressionante. Naquelas curvas que a gente vai diminuindo ali, eles já levantam. Daí vão para a janela. Daqui a pouco começa a velocidade, eles deitam. É uma coisa impressionante, a capacidade de percepção no momento presente. E nós não temos essa... A nossa mente está muito no passado e muito no futuro. E vai criando a desconexão com o momento presente. Daí, no momento presente, se nós não estamos presentes, o que acontece? O lamento de São Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Que força que é essa? É a força do hábito. Como você falou ali dos sucos, né? Você foi generosa, porque normalmente a gente tem grandes quedas. Né? Ah, com certeza. É muito profundo. Com certeza, muito profundos. Muito profundos. E daí o que a sua esposa comentou dos 21 dias. Pequenas coisas nós conseguimos apagar aquele suco ou atenuá-los. Agora, os sucos mais profundos requerem 256, Isso. que é quase 256. É no mínimo 256 dias. Não é no máximo, no mínimo. Aquele líder do jainismo, que é o mesmo patamar do Dalai Lama, do budismo, ele falou num congresso lá na Índia, 1000 dias. 1000 dias. Depois que você fizer 1000 dias, você vai dizer se dá ou não dá. Tá? Vai morar com a tua sogra. Daí fica reclamando. Espera 1000 dias. Depois de 1000 dias, tu vai dizer se dá ou não dá. Isso é a fábula judaica, né? Não sei. Isso é uma fábula judaica que um dos judeus foi num rabino e falou que a casa dele, o casamento dele estava muito ruim. Que o rabino ajudasse ele. Ele falou assim, você tem um burro? Ele falou assim, tem. Põe o burro dentro de casa, vai melhorar. Ele pôs. Passado uma semana, ele voltou logo, só a coisa não melhorou. E falou assim, você tem um boi? Tem. Põe lá dentro também da casa, garanto que vai melhorar. Semana seguinte, voltou lá, mas possesso. Não melhorou. Põe o galo lá dentro. A casa dele, imagina, um inferno, né? Voltou no rabino, o rabino disse, se melhorou, ele falou assim, não, retire tudo. Na semana seguinte voltou a perguntar como estão as coisas. Você está numa paz? É isso aí. E você falou dos cachorros ali, tem uma série, né? Encantador de Cães. Ah, sim. Eu vi, é incrível, né? Aí você vê realmente que o cachorro, em particular, é só o momento presente mesmo. O que passou, passou. É, né? Ele não tem rancor, né? É uma coisa incrível. É incrível, eu sou do amor. É. Nossa, mas eu tenho É. sempre. Ah, não tem? Então, esse é o lamento de São Paulo. E São Paulo era um discípulo, né? E não era, pelo que fala a história, ele tinha um patamar muito alto de evolução. Era um grande místico. É óbvio que a transformação ética é um processo que exige muito esforço. Os velhos hábitos, desejos voluptuosos e temores poderosos estão profundamente entranhados e necessitam de tempo e técnicas para serem alterados. Tá?
Então aqui ele dá exercícios para a vida ética. Ele vai dar 3 exercícios e que eu proponho que a gente faça juntos, porque escolha um dia junto, né? Vamos marcar um dia para que a gente faça, porque é muito útil. Exercício 1. Dedique um dia a dizer a verdade. Comece com um dia e depois aumente gradualmente. Comprometa-se a dizer apenas aquilo que seja verdade e busque falar de forma verdadeira e generosa. Amanhã. Amanhã. Vamos começar? Não adianta deixar para o outro dia. Eu acho que amanhã seria maravilhoso, entendeu? Já acorda amanhã com essa prática de falar a verdade de forma generosa. Porque esse que é o que é a questão, não é? É falar a verdade e de forma generosa. Pode ser amanhã? O que vocês acham? Tá? Então amanhã e depois a gente poderia compartilhar no nosso grupinho ali como é que foi a nossa prática. Se a gente conseguiu ou a gente se perdeu ao longo do dia. O que vocês acham? E se a gente não conseguiu, porque caímos, né? Porque é possível, né? Quem sobe uma escada pode cair a qualquer momento. Então, né? A gente repete, porque vai repetindo. Falar a verdade. Aí tem que anotar quando que conseguiu o primeiro dia. Quando completou 100% do dia. Daqui a 4 ou 3 anos a gente volta. Falar a verdade. Agora sim, o âmbito desta verdade, né, queridos? Cuidado com o sincerocídio, né? Exato, porque não é o que eu acho que é verdade, mas aquilo que é verdade verdadeira, absoluta e não relativa. A verdade relativa, daqui um mês ela já mudou, daqui um ano ela já mudou. A absoluta ela é, né? E como que eu vou interagir com isso de uma forma generosa? Krishnamurti, naquele livro Aos Pés do Mestre, ele diz para a gente usar a palavrinha uva. Claro que em inglês vai ser outra palavrinha, mas quando traduz para o português, dá uva. Que tudo que eu falar tem que estar nesses 3 conceitos. Tem que ser útil, verdadeiro e amável. Tá? Se eu falar uma coisa que é verdade e é útil, mas não de forma amorosa, ela deixa de ter o valor, né? Eu posso até falar a verdade de forma amorosa, mas às vezes não é útil, não precisa, não é verdade? Tem coisas que não precisam ser faladas, então tem que ser útil, verdadeira e amável. Uva, falar sustentando esse tripé. E amanhã, então, nós vamos praticar isso, tá? Tentar viver essa verdade e falando de uma forma generosa. E daí seria legal que a gente se propusesse internamente, claro, isso é com cada um, sustentar isso por 21 dias e depois, por que não, 1000 dias, né? Depois que fez isso, a vida se estabelece. Não foi dito aqui? É uma benção. Não foi dito aqui que nós nos tornamos naquilo que nós fazemos? É isso aí. Né? Tem que começar com uma pequena prática de um dia. Ok? Alguém perguntou aqui, mas e quando perguntam se gostamos de alguma comida ou presente? Como? E quando perguntam se gostamos de alguma comida ou de um presente, por exemplo? Resposta negativa. Usa uva. Usa amorosidade. Usa uva. É útil eu falar
é de forma amorosa, é verdadeiro e é de forma amorosa, né? Porque o que acontece? Esse gosto e não gosto, isso é do nosso ego, né? O nosso ser não está no gosto e não gosto. Não é verdade? Sim. Então, toda essa lição dessa espiritualidade essencial é para que a gente saia de ficar nutrindo o nosso ego e possa sustentar a natureza do nosso ser. Então, será que eu gosto porque é por causa do meu ego? Ou não gosto por causa do meu ego? O que é? Né? Então, esse gosto e não gosto é do plano da relatividade, não é do absoluto. Eles interagem fazendo perguntas ali, Eu descobri. Hã? O pessoal do Facebook, né? Ah, porque agora está no Facebook, amanhã o José passa para o YouTube. Tá, Porque mudou a tu tem plataforma. Face? Tem. Tá. Qual é o nome? É Laura Paca. Ok. Exercício 2. Tá? Esse exercício 2 nós poderemos marcar um outro dia, porque isso aqui já é na sequência. Exercício 2. Não cause dano. Ser pacífico é um dom maravilhoso. Significa que não reforçamos a ira dentro de nós. Gente, isso Já é feito. não, pois é, mas é difícil, é uma casa em cima da outra, né? Edifício fulano de tal. Como diz a Helena, né? Mas é uma figura. Isso é difícil. Isso aqui é desafiante. Significa que não reforçamos a ira dentro de nós. Procure dedicar um dia e tente ao máximo não causar prejuízo a ninguém. Claro que isso significa não causar dano físico, mas também há implicações mais sutis, como praticar a palavra correta a fim de não ferir os sentimentos alheios ou sua autoestima. Essa aqui é a parte mais pesada. Se quiser ir mais adiante neste exercício, não tente magoar nenhuma criatura consciente. Sim, isso inclui até mesmo insetos. Se o mosquito o morde, faça o que faz o Dalai Lama. Afaste-o com um leve sopro. Isso pode parecer exagero, mas na verdade é um exercício muito valioso. Como ensinou um de meus professores de meditação, até matar um inseto representa um peso palpável sobre mim, muito mais para o inseto. Se percebo quando mato um mosquito que minha mente está cheia de raiva e aversão, a gente faz assim, não é? Tá? Né? Mas se tá tranquilo, a gente só faz assim, ó. Ele vai sair. Minha mente está cheia de raiva e aversão e que perdi por um instante contato com a compaixão e qualquer apreço pelo aspecto sagrado da vida. Esses não são estados de espírito que eu queria reforçar. Então, não causar dano a qualquer ser vivo tem cada vez mais sentido. São os vizinhos, né? Hã? São os vizinhos. São. Gente, vamos praticar quando esse aqui? Amanhã é terça. Esse aqui podia ser na quarta? Não, a gente tem que intensificar. Não dá para deixar para a semana que vem, né? Pensando em matar os bichinhos da Não é manhã. uma coisa só. O primeiro é a prática da verdade e da generosidade. O segundo é não machucar nenhum ser vivo, nem por palavras. Lá em casa está acontecendo o seguinte, eu moro num prédio de 3 andares e assim, né? Eu estou procurando não matar nem barato. Só que elas estão se proliferando, porque elas estão, a caixa de gordura precisa ser limpa, porque ali... Sim.
E eu estou relutando para fazer isso, mas elas cada vez mais vêm mais. E daí? O que tu faz? Olha, uma vez, assim, a gente começou a falar com elas e rezar para que elas fossem para um outro lugar e deu certo. Eu não vou dizer. Foram para tua casa. Sempre não. Foram para casa dela, ó, Laura. Então, assim, então, comece a conversar já. Dizer, olha, aqui não é o seu lugar, procure o seu lugar, volte para o seu lugar, porque elas têm um lugar na natureza, né? Eles não, a questão é que gerou um desequilíbrio. Então, Total. por isso que elas estão assim. Né? Muito. Eu faço isso, funciona até com formiga. Olha, só formiga eu faço até uma bandeirinha de sulfite. Eu faço uma bandeirinha, pego um palitinho e faço um pedacinho de papel, assim como se fosse uma bandeirinha branca, não escrevo nada, mas significa paz para mim e para elas. E elas saem, eu vejo elas saindo. Eu vou no formigueiro, assim, que está perto do jardim, alguma coisa, ou atacando a rosa, eu converso com elas, metal, bonitinho, e peço para elas procurarem um outro lugar, que ali não é um bom lugar, e se elas continuarem ali, eu vou ter que tomar providências mais sérias. Eu ameaço. Na verdade, ela não faz oração, ela ameaça. É outro método. Não, mas eu boto até a bandeirinha da paz, eu converso bonitinho, mas eu demonstro na minha pensamento que eu tenho autoridade para fazer alguma coisa mais séria com elas. Assim, eu digo para elas saírem para o meu lugar, faço uma bandeirinha, coloco e digo que eu espero que elas se mudem. E eu vejo elas se mudando, elas saindo em formigueiro, indo para um terreno baldio, mas até com abelha tudo já aconteceu. É sério, gente, isso acontece mesmo. Com abelha tudo já aconteceu. Fala com elas ou tem problema? Não fala mesmo. Eu falo isso é um campo de vibração. Isso é um campo de vibração. No máximo, o máximo que vai acontecer é elas não saírem, elas já estão lá. Entendeu? Não, você já tem. O não você já tem. Voltamos a conversar. Exato. E olha o exemplo dela. Eu vou fazer amanhã essa bandeirinha branca. Funciona. Como é que tu faz a bandeirinha branca? Aí eu pego um papelzinho sulfite, um gravetinho, enrolo, colo bonitinho, né? Às vezes eu colo até com sabão, se eu não tenho colo. Colo um papelzinho no graveto e boto pertinho do formigueiro. Elas se mudam na mesma. Leva meia hora, 15 minutos, elas estão se mudando. Mas tem que colocar perto do ninho, hein? Mas tem que colocar que aquilo é uma bandeira da paz. Para ela, para mim, que aquilo é uma bandeira da paz. Eu quero que elas saiam em paz. Porque se elas não saírem em paz, eu tomarei outras providências. Eu gosto muito das minhas rosas. E daí elas saem. Mas eu vou acabar matando se elas ficarem aqui. Mas elas saem. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer essas tentativas. Eu vou fazer essa bandeira da paz amanhã para as formigas lá. Porque agora é período de começando o inverno. Elas estão carregando tudo. Mas para todas que eu ensinei funcionou. Eu vou fazer amanhã já essas bandeiras. Não foi só para mim, para todas as pessoas. Vou encher a caixa d'água de bandeirinha branca. Caixa d'água não, a caixa de gordura. Queridos, então amanhã, que é terça-feira, nós vamos procurar falar a verdade com generosidade. E na quarta-feira nós vamos estar sustentados em não causar dano a quem quer que seja nos pensamentos, palavras e ações. Tá? Pode ser? Mas tem mais um exercício. Ela vai deixar a gente santa? Olha, se nós conseguirmos por um dia ficar vibrando nisso, a nossa mente ganha um outro patamar. E depois a gente não vai querer descer. Nós vamos queremos sustentar esse nível mental, né? Exercício 3. Corrija um erro. O comportamento antiético tende a produzir uma nuvem negra de culpa e desconforto que paira sobre nossas cabeças e que, por vezes, com sutileza,
nos tira a alegria e a vitalidade. Nesse exercício, reflita sobre coisas antiéticas praticadas e ainda não resolvidas. A gente sabe coisas da nossa vida que a gente está praticando, não quer mais fazer, mas continua fazendo e sabe que não é ético. Escolha uma que gostaria de resolver e decida como fazer. É útil decidir qual a hora de completar a tarefa, pois a culpa tem o hábito manhoso de adiar e esquecer. Buda fornece um chamado de atenção sobre os atos éticos. Ser rápido ao praticar o bem. Se fores lento, a mente que se delicia com a maldade acaba te alcançando. Tá? Então, nesse terceiro dia, então nós temos lição para terça, quarta e quinta. Na quinta-feira nós vamos ficar analisando o que eu faço. Claro, vão ser várias coisas que nós fazemos fora de um conceito ético e de uma moral mais elevada. Nós sabemos disso, tá? Mas dentre todas as coisas, o que é mais importante e necessário que eu mude? Agora parece que o que a mente faz conosco? Tá vendo o que a mente faz? Ela como se dizendo, não tem nada. Você não tem tudo. É esquisito. A Laura está lendo até pensamento. Ela faz de conta. Deixa eu fazer a bandeirinha da paz da Laura. Tá? Mas tem. Tem, professor. Eu já estou decidida já. Tenho. É isso? E daí, quinta-feira, não é que a gente vai ter que resolver, mas a gente vai tomar uma resolução interna de achar uma maneira de resolver aquilo da melhor forma possível dentro desses padrões éticos e morais. Ok? Sem ironia. Exato. Né? E admitir que tem ego, tá? Não só o outro. Sim. Com certeza. Porém, é assim, ó, é uma honestidade para com nós mesmos, né? Eu sei que aquilo que eu estou ainda praticando dentro de um conceito não ético e não moral, dentro da minha visão, aquilo me afeta, aquilo me machuca, aquilo gera culpa, aquilo traz remorso. Então eu tô prejudicando a mim mesma. E quando eu não estou feliz, não estou bem, o que eu faço para o outro? Eu respondo, eu machuco e produzo a mesma coisa, né? Então, eu vou estar revendo na quinta-feira uma coisa, ele disse ali uma coisa, pegue aquilo que é mais forte e veja como que você pode mudar isso. E se não puder mudar já, fique pensando. Fique pensando, porque uma hora vai dar. Né? Laura, a autossabotagem, ela entra onde? No exercício 2, no 3, ou eu diria que entra nos 3 exercícios? Eu acho que nos 3. Porque o tempo todo nós queremos, primeiro, nós achamos que nós somos altamente verdadeiros, tá? Que a gente não mente, que não engana ninguém e não é bem assim. No segundo, imagina, violento, eu não sou violento, né? E o terceiro é essa coisa de que tá tudo, meu Deus, a gente é super ético. É só pegar agora o mês de abril, que foi a declaração do imposto de renda, pronto, põe todo mundo na gaiola, porque a gente sabe que não é. Chicoteadinho fácil. Exato. E tudo ligado ao nosso primeiro encontro, né? Eu falo assim, a gente consegue ver daqui para lá, né? É. Mas olhar é difícil. Fazer o movimento de retorno é mais difícil. Era o que eu tava né? Vem para mim essa autossabotagem. É.
Então, tem essa coisa, né, do apontar, né? Quando a gente aponta para o outro, 3 dedos estão apontando para nós, né? Porque nós só vemos no outro aquilo que nós temos. Então, vai entrar nos 3, o tempo todo, a tua mente dizendo, não é bem assim, você já está bem, não precisa se preocupar com isso. Mas eu acho que a gente tem que ser bem verdadeiro, assim, nessas visões, porque isso é a base da nossa iluminação. Nós não podemos estar aqui numa vida percorrendo a espiritualidade sem estar com essa aspiração. Nós estamos aqui para nos iluminarmos. Mas se eu não crio uma base, essa iluminação não vai acontecer. Eu preciso criar uma base. E essa base começa com as coisas muito básicas da vida, que é ética e moral, gente. Isso é muito básico, não é? Isso, para falar de espiritualidade, isso já deveria estar resolvido, como dizendo, é preliminar demais. Mas não é tão preliminar assim, porque nós ainda temos coisas para rever. Queridos, então vamos encerrar, e depois a Elisa fez um monte de lanches veganos ali para nós, porque hoje é o meu aniversário e ela fez como surpresa. Olha só, querida. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, querido, 60 anos que eu estou. E daí eu não fiz nada, porque eu precisava descansar, né? Pelo pique que eu venho, assim. Daí eles acharam que não podia passar batido, né? Daí fizeram um monte de lanchinhos veganos que agora a gente vai aproveitar, tá? A gente é obrigada. É, com certeza. Então Que vamos sorte a nossa. Trazer as mãos à frente do nosso coração. Uma respiração tranquila. Trazer essa atitude amorosa da ética e da moralidade, que possam envolver a nossa mente e o nosso coração no mais belo estado, e que possamos viver uma vida sustentada no mais alto padrão de moralidade, de ética, para o bem de nós mesmos e para o bem de todos os seres. Cantemos uma vez a sagrada palavra, reverenciando os grandes seres que corporificam o saber na humanidade. Inspirando. É o nosso coração. Gratidão. Então vamos ali vai ter umas pintadinhas, uns sanduichinhos e uns bolinhos. Queridos, vamos sair? Ô Celso, não queres vir aqui, querido? Vamos tomar água. Tá, Jairo, só tudo do José. Sim, já vou cá. Com saudade. Vem cá.